Olá! Hoje a gente vai mergulhar no impasse jurídico dos grandes, um que foi criado por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando do famoso tema 1262. Por muito tempo, tribunais em todo o Brasil deram respostas totalmente diferentes para a mesma pergunta, sabe? Isso gerava uma insegurança jurídica enorme. Aí, para tentar botar ordem na casa, o STF se pronunciou. Mas o resultado, olha, virou um verdadeiro labirinto para quem busca devolução de impostos. Vamos imaginar a seguinte cena. Uma empresa, ou mesmo uma pessoa física, entra com uma ação contra o governo por um imposto cobrado indevidamente e ganha. A justiça reconhece o direito de receber aquele dinheiro de volta. Parece uma notícia fantástica, não é mesmo? Mas é exatamente aqui que começa o problemão prático que a gente vai desvendar. Para a gente entender o coração desse conflito, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história. De um lado, a gente tem uma ferramenta jurídica que é para ser super ágil e poderosa. Do outro, regras que foram criadas, olha, há mais de 50 anos. Esse é o mandado de segurança, o famoso MS. Ele é conhecido por ser rápido, por sua celeridade. Ele não serve para ficar discutindo provas muito complicadas, não. O objetivo dele é outro, é garantir um direito que seja claro, indiscutível, e fazer isso de forma imediata. É tipo a via expressa da justiça. Certo, então vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lá em 1969, o STF criou duas súmulas que, resumindo muito, diziam o seguinte: mandado de segurança não é ação de cobrança para pegar dinheiro do passado. Décadas depois, em 2023, o mesmo STF tomou uma decisão, agora no tema 1262, que parece ir na direção totalmente oposta. O resultado? Uma colisão frontal entre esses dois entendimentos. E aqui está um nó da questão de um jeito bem visual. De um lado, as súmulas antigas. MS não serve para cobrar o que ficou para trás. Do outro, a tese nova. Quando o MS reconhece o direito a valores do passado, o pagamento, esse tem que ser feito por precatório. Mas precatório é justamente o sistema do governo para pagar o quê? Dívidas judiciais passadas. Parece contraditório, né? Fica a pergunta: como algo que não deveria produzir efeitos para trás pode gerar um pagamento que só existe para débitos antigos? Agora vamos um pouco mais a fundo para entender o que exatamente o STF decidiu nesse tema 1262 e principalmente por quê. A tese que foi firmada é essa e literalmente. O tribunal basicamente proibiu que o contribuinte, depois de ganhar um mandado de segurança, batesse na porta da Receita Federal e pedisse o dinheiro de volta administrativamente. A ordem é clara. Qualquer pagamento que venha de uma decisão judicial contra a Fazenda Pública precisa, sem exceção, entrar na fila dos precatórios. A lógica por trás da decisão do Supremo se baseia em princípios constitucionais bem sólidos, viu? O grande objetivo foi proteger o sistema de precatórios, que existe para garantir que todo mundo que tem dinheiro a receber do governo seja tratado de forma igual, recebendo numa ordem cronológica, bonitinho. A ideia, então, é impedir que se crie um atalho para receber esses valores e, com isso, garantir a tal da isonomia. E só para todo mundo ficar na mesma página, precatório é basicamente isso. É o cheque oficial que a justiça manda para o governo pagar as dívidas dele. É um sistema organizado sim, mas que todo mundo sabe que é notoriamente lento. Bom, agora que a gente entendeu a teoria por trás da decisão, vamos dar uma olhada no impacto prático disso tudo. E é aqui, meus amigos, que a coisa complica de verdade para quem está buscando um direito seu. Ok, vamos seguir essa jornada passo a passo. O contribuinte entra com o MS, a ação rápida e ganha. Ótimo. Só que ele não pode ir na Receita pedir o dinheiro e também não pode cobrar essa grana dentro do próprio processo do MS por causa daquelas súmulas antigas. E aí, o que sobra? A pessoa é obrigada a entrar com um segundo processo, uma nova ação só para cobrar, para poder, enfim, receber um direito que a justiça já tinha reconhecido. Dá para acreditar? Isso significa mais tempo, mais dinheiro com o advogado e só no final dessa odisseia toda é que se entra na bendita fila do precatório. O ponto crucial é esse. A decisão, na prática, acabou gerando um resultado super ineficiente. Ela está obrigando os contribuintes a duplicarem as ações na justiça. Ou seja, em vez de resolver um problema, criou-se um passo extra, um obstáculo que só serve para sobrecarregar o judiciário e desgastar quem só quer o que é seu por direito. Como era de se esperar, essa decisão gerou uma enxurrada de críticas no meio acadêmico. E o principal motivo é que o STF se apoiou em premissas que para muita gente já estão, digamos, superadas. O ponto de partida de toda essa discussão é a idade dessas súmulas. Elas foram criadas numa época em que o direito processual era visto de uma forma bem diferente da de hoje. E o que é bem interessante aqui é ver como a teoria evoluiu. Antigamente, existia uma separação super rígida. Uma sentença declarava o direito
e outra, diferente, condenava a pagar. Hoje, principalmente depois do Código de Processo Civil de 2015, o entendimento é que uma decisão que reconhece um direito já carrega dentro de si a força para que ele seja cumprido. Grandes juristas como Teori Zavascki e Cássio Scarpinella Bueno já defendiam essa modernização. Então, manter essa restrição antiga para o MS, segundo os críticos, é negar a própria utilidade da decisão e criar uma distinção que não faz mais sentido. Essa é aquela pergunta de $1 milhão, porque a decisão do STF tem duas faces. Depende muito do ângulo pelo qual a gente olha. Por um lado, dá para dizer que foi uma decisão conservadora. Afinal, o tribunal se apegou ali, de forma bem rigorosa, ao texto da Constituição que manda pagar a dívida judicial via precatório. Ponto. Mas, por outro lado, a consequência prática dessa decisão é ativista. Por quê? Porque ela acaba criando um novo procedimento que não está na lei, um caminho mais longo e tortuoso que, no fim das contas, dificulta o acesso à justiça, de verdade. E agora, o que acontece? Essa contradição vai simplesmente continuar existindo no nosso sistema jurídico? A boa notícia é que esse não é necessariamente o fim da linha. Existem recursos, os chamados embargos de declaração, que já foram apresentados ao STF. E eles pedem exatamente isso, que o tribunal esclareça essa baita contradição. A comunidade jurídica toda está de olho, esperando ansiosamente por essa resposta. E essa é a grande questão que fica no ar. O Supremo tem agora a chance de harmonizar as regras, de reconhecer que o direito processual evoluiu. Ou ele pode simplesmente manter a situação como está. E, com isso, perpetuar a incerteza e a necessidade de entrar com duas ações para conseguir uma coisa só. O futuro da cobrança de tributos pelo mandado de segurança depende totalmente dessa resposta. Para não perder o desfecho dessa história e continuar por dentro de outras análises jurídicas importantes como essa, a gente convida a se inscrever no canal e ativar as notificações. Agradecemos muito a companhia e até a próxima!